Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e agora eu vou apresentar a você o programa que implementa a lista estática desordenada. Essa lista é a lista que utiliza vetores. Eu indico que vocês assistam esse vídeo com o programa de vocês do lado, porque conforme eu for explicando, vocês podem colocar as suas anotações, os seus comentários para facilitar depois o entendimento do código. Esse é um programa maior, né? Ele tem 200 linhas e também a gente parte do pressuposto que vocês fizeram a revisão de C, tá com o assunto em mente, principalmente a questão de vetor, vetor de registro e modularização, certo? Então, vamos começar. Então, a gente viu no vídeo anterior que as listas estáticas, eu tenho um conjunto de operações que eu executo nas listas estáticas, ordenadas e desordenadas. Nesse caso, agora a gente vai estar falando das desordenadas. E aí a gente vai exatamente implementar nesse programa todas essas operações. A gente vai ver como é que faz a inserção, a remoção, a consulta, a alteração e a listagem. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um vetor de registro. A minha lista, em cada posição da minha lista, eu vou ter a matrícula do aluno, o nome do aluno e a média. Então, eu tenho esse conjunto de elementos que vão formar o tipo de alunos, já que eu tenho dados heterogêneos, o inteiro, caracteres e reais, eu estou declarando, juntando todos dentro de um tipo, estou definindo um tipo chamado de alunos, que é o meu registro, certo? Do tipo T alunos, eu vou ter turma, que é um vetor de 30 posições. Então, essa é a capacidade da minha lista estática. Então, o máximo que eu posso armazenar são 30 alunos. Então, se eu, por acaso, necessitar extrapolar essa quantidade, minha turma tem mais de 30 alunos, nessa implementação eu não consigo estender essa quantidade de alunos, né? Então, aumentar a quantidade de alunos, porque o meu vetor, ela é uma lista estática. Então, eu tenho aqui de constante, uma constante inteira, que eu estou chamando de máximo, que é 30, a gente vai utilizar em algumas vezes que tiver que fazer referência à capacidade da lista. E variáveis globais, que eu tenho a quantidade de alunos, que é aquela que controla quantos elementos eu tenho na lista. E essa variável P que vai ler qual é a opção que eu quero executar naquele momento, inserir, remover. Nesse programa, foram implementados vários módulos auxiliares. Um módulo auxiliar é o módulo linha, que passa uma linha na tela, certo? É uma repetição que executa 80 vezes um printf que passa um tracinho. Então, ele vai passando um tracinho ao lado do outro e no final, quando ele sai da execução do for, ele vai executar um barra N que vai mudar o cursor de linha. Então, resulta num traço com 80, uma linha com 80 tracinhos. O módulo CABEC, ele é um módulo que toda vez que eu vou fazer uma nova operação, eu preciso limpar a tela e imprimir lá o cabeçalho aqui, o FRPE, lista estática desordenada, e passar uma linha que é a chamada desse módulo anterior que foi definido. Então, tenho esse módulo CABEC e agora já dois módulos em que eu vou usar bastante, que é o seguinte: sempre que eu preciso consultar um elemento na minha lista, remover um elemento da lista ou alterar um elemento da lista, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar onde está esse elemento, é saber em que posição da minha lista o elemento está armazenado. Então, como três operações precisam iniciar com a localização do elemento, então esse código ele é um código que é eleito a ser um código modularizado. Então, eu vou ter esse módulo que eu chamo de procura, ele retorna um inteiro, que vai ser a posição do elemento que eu estou procurando, e eu passo como parâmetro o valor da matrícula do elemento que eu estou procurando, certo? Então, eu digo, procure essa matrícula, e ele retorna para mim, olha, encontrei na posição tal, certo? Então, vamos ver aqui as variáveis locais desse módulo. Eu tenho J, que vai ser usado no for,
e posição, que é exatamente em que posição o elemento foi encontrado. Então, a variável posição, ela inicia sendo setada com -1, para me dizer que, olha, por enquanto o elemento ainda não foi encontrado. Se eu percorrer todo o vetor e a variável posição permanecer com -1, é porque eu não encontrei o elemento no vetor. Se o valor da variável posição for modificado, é exatamente porque eu encontrei o elemento no vetor e o valor que a variável posição vai ficar é exatamente a posição onde o elemento foi encontrado. Então, posição começa com -1, eu coloco um for que vai da primeira posição do vetor, que é 0, até a última posição ocupada, que é a posição QA, que é a quantidade de alunos, e vou perguntando. Chamo o módulo, vou perguntando se a matrícula do aluno que eu estou visitando no momento, no vetor, for igual à matrícula que eu estou procurando, então significa que o elemento foi encontrado, eu vou guardar a posição onde ele foi encontrado. Então, posição recebe J, que é exatamente a posição que eu estou visitando no momento em que eu localizei a matrícula procurada. E dou break para sair do for. E vou retornar a posição em que o elemento foi encontrado. Se no momento esse if for verdadeiro, então a posição permanece com -1, que é a sinalização de não encontrado, certo? Então, esse é o módulo procura. O outro módulo auxiliar, que é o módulo mostre, ele recebe uma posição como parâmetro e vai apresentar na tela os dados do elemento dessa posição. Então, eu coloco printf matrícula, aluno e média, que são os 3 dados, né, que eu tenho na posição do meu vetor, passo um traço, coloco a formatação do que vai ser impresso, um inteiro, uma sequência de caracteres e um float, que é a média, e escrevo turma, posição no subcampo matrícula, turma, posição no subcampo nome, turma, posição no subcampo média. E apresento os dados do aluno que eu localizei, certo? Então, o módulo mostre, ele trabalha junto com o módulo procura, certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver realmente as operações básicas. A gente estava falando ali de módulos auxiliares. Agora, vamos especificamente para os módulos das operações básicas. Eu vou ter o módulo da inserção. Então, eu tenho o módulo da inserir, que eu vou verificar se o meu vetor, a minha lista ainda tem posição disponível para inserção. Se tem, eu vou colocar o elemento na primeira posição livre do vetor, já que eu estou tratando de uma lista estática desordenada. Então, não vou me preocupar em manter uma ordenação nessa lista. Então, primeira posição livre, já coloco o elemento lá. Então, eu vou ter variável local, o conte, e eu começo a minha repetição querendo saber se eu vou inserir, e cada novo elemento que eu for inserir, ele vai perguntar quer continuar ou não, e eu fico dentro dessa repetição. Então, eu utilizo o módulo auxiliar CABEC, vou lá imprimir Universidade Federal Rural de Pernambuco, lista estática desordenada, né, e passo o traço. Dou o printf, dizendo que vai inserir o novo aluno. E vou perguntar se a quantidade de alunos for menor do que máximo, então, beleza, o meu vetor tem capacidade de receber novos elementos. Então, eu posso ler aqui a matrícula do aluno, então, vou imprimir matrícula do aluno e vou fazer a leitura desse aluno, dessa matrícula do aluno. Nesse caso, veja aqui, qual é a posição, a primeira posição livre do vetor? É a posição QA, que é a quantidade de alunos, a gente viu na outra aula, com o vetor simplificado. Então, turma na posição QA recebe no subcampo matrícula, faço a leitura, imprimo na tela nome e peço para que seja digitado o nome. Lembrem que nomes, sequência de caracteres, a gente lê com gets, não lê com scanf. E agora eu vou ler a média do aluno, lendo com scanf, turma na posição QA no subcampo média. Terminada a leitura dos 3 campos do meu vetor,
eu vou dizer que a quantidade de alunos aumentou mais uma unidade, que é A++, e imprima na tela aluno inserido com sucesso, certo? Se não, é porque na hora que eu testei esse if, a quantidade de alunos já tinha alcançado o máximo. Então, eu tenho que dizer que o vetor está cheio, então não pode inserir porque a turma está cheia, certo? E coloco um break para forçar a saída dessa inserção, já que a minha turma está cheia. Eu inserindo o aluno, terminei a inserção, vai perguntar, você quer inserir outro? E vai ler a resposta, se quer continuar ou não, e fico fazendo enquanto a pessoa quiser continuar novas inserções, ou vou parar também porque o vetor ficou cheio e aí não pode mais inserir, certo? Então, essa foi a operação da inserção em um vetor desordenado, uma lista desordenada. Seguindo aqui, a próxima operação que eu vou explicar é a remoção de um aluno que está cadastrado. Lembrando que para remover, eu vou checar quem é que você quer remover, localizo, confirmo com você, com o usuário, se você quer realmente remover aquele elemento. Se quer remover, eu vou pegar a última posição ocupada do vetor, pego esse elemento e trago para a posição do elemento que eu quero remover. Então, vamos ver como é que fica aí no código. Então, essa remoção, eu vou ter aqui algumas variáveis auxiliares internas do módulo. Matrícula do que eu quero remover, se quer continuar fazendo novas remoções. A posição em que eu encontrei o elemento. Então, aqui essa variável achou. E a confirmação da remoção é que eu confirmo se eu quero ou não remover aquele aluno. Então, vamos lá. Começando com o cabeçalho, imprimo qual é a operação, remover aluno, e peço o campo de busca, que é a matrícula do aluno, e faço a leitura da matrícula do aluno que eu quero remover. Vou chamar o módulo auxiliar procura, passando, olha, essa matrícula que eu quero remover. E jogue o valor de retorno do módulo procura na variável achou. Lembrando que o procura devolve -1 quando não acha, ou devolve um número diferente de -1 quando encontra, e esse número é a posição onde se encontra o elemento que eu quero remover. Então, vou perguntar, se achou for diferente de -1, então ele encontrou o elemento. Então, vou pedir para que ele mostre o elemento da posição achou e pergunta ao usuário se ele realmente deseja remover o aluno. E lê a confirmação do usuário na variável confirm. Se a confirmação da remoção, se confirm for igual a 1, então, sim, eu quero remover. Então, o que eu vou fazer é turma na posição achou. Lembre que turma na posição achou é o elemento que eu quero remover. Vai receber turma na posição QA-1. QA-1 é exatamente o último elemento que está armazenado no vetor. Lembrando que se meu vetor tem 5 elementos, QA tem, a variável QA está com 5. Só que, qual é a última posição ocupada no meu vetor? É 0, 1, 2, 3, 4. O quinto elemento se encontra na posição 4, porque o vetor começa de 0 a numeração, né? Então, por isso que eu digo que vai receber turma na posição QA-1. Então, se eu tenho 5 elementos, meu último elemento é o elemento no índice 4. Então, puxo o último elemento para a posição do que eu quero remover, fechando a lacuna do que eu quero remover, digo que a quantidade de alunos diminui uma unidade e confirmo aqui na tela a mensagem de sucesso dizendo que o aluno foi removido. Se não, é porque o aluno não foi removido, porque quando eu perguntei se queria remover ou não, a pessoa disse que não queria. Então, só para que o usuário saiba que não foi feita a operação da remoção. Se não, é porque esse if aqui, quando eu perguntei se tinha encontrado, ele vai dizer que o achou era -1. Se o achou for -1 igual a -1, então ele vai desviar para esse else e vai dizer que o número de matrícula não foi encontrado, certo? Então, ou ele encontra, apresenta, ou não encontra. Quando ele encontra e apresenta, ainda tem a possibilidade do usuário querer remover ou não remover. Então, antes de sair, ele vai perguntar se quer remover outro
e lido se quer continuar ou não na operação da remoção, certo? E assim a gente fez a remoção. Vamos agora para a consulta. Na consulta, a gente vai ter a matrícula que eu quero consultar, o achou e o continuar. Então, o que é que faz? Imprimo o cabeçalho, pergunto e imprimo qual é a operação que eu estou executando agora, consultar aluno por matrícula, e peço a matrícula do aluno que vai ser consultada. E aí eu faço a leitura da matrícula que eu quero consultar. Então, vou chamar de novo o módulo procura, com a matrícula que eu estou consultando, e ele vai devolver o valor para a variável show, aquela mesma coisa, -1, com um valor diferente de -1. Então, se a show for diferente de -1, então eu mostro o elemento da posição achou. Se não, é porque a matrícula não foi encontrada, e eu pergunto se deseja consultar um outro aluno, certo? E faço a leitura do continuar e fico repetindo aqui no módulo da consulta. Veja que quando a gente modulariza as operações que são repetitivas, nesse caso, a busca e a apresentação dos elementos, né, que seria o procura e o mostre, o código ele vai ficando mais enxuto e você evita de estar repetindo essa parte do código em vários pedaços do programa, certo? Que essa realmente é a essência, né, da modularização. A gente também tem o módulo da alteração. Nesse caso aqui, eu tenho, em cada posição da minha lista, eu tenho 3 elementos, né? Eu tenho 3 dados, desculpe, eu tenho 3 dados. Eu tenho a matrícula, o nome e a média do aluno. E aí, eu vou poder mudar esses elementos, certo? Então, a gente tem aqui na alteração o achou, a matrícula que eu quero alterar, a confirmação da alteração e o continuar. Então, vou fazer o seguinte, apresento o cabeçalho, digo a operação, altera dados do aluno e digo aqui também, peço a matrícula do aluno. Então, leio a matrícula que eu quero alterar com o scanf e chamo o procura, passando como parâmetro a matrícula que eu quero alterar e vou receber como retorno aqui na variável achou. Do mesmo jeito, se o achou for igual, diferente de -1, eu mostro o valor que foi encontrado e dou um printf. Deseja alterar o nome do aluno? Então, eu vou verificar. Ele encontrou e mostrou. Então, eu vou perguntar, você quer alterar o nome? Então, eu vou ler se sim ou se não. Então, leio a resposta do usuário, scanf, a confirmação da alteração. Então, se ele confirmou que sim, é porque ele quer alterar o nome. Então, imprimo na tela, uso o flush stdin e dou um gets, que seria a leitura do novo nome, na posição turma achou, no subcampo nome. Então, o nome que tinha antigo vai ser sobreposto desse novo nome que eu estou lendo, já que o usuário quer alterar, certo? Eu tenho mais campos para alterar, então vou perguntar, deseja alterar a média do aluno? Então, vou verificar. Verifico qual foi a resposta, lendo a resposta do usuário com o scanf e pergunto, se a confirmação da alteração for 1, então ele quer alterar a média. Então, peço a nova média. Vou fazer o scanf, percentual F, turma na posição achou no subcampo média. E aí eu altero a média do aluno. Vai ser apresentado como ficou o registro depois da alteração, aqui com o mostre subcampo achou, e mostro que o aluno foi alterado com sucesso, certo? Se não, é porque o aluno não foi encontrado na hora que eu perguntei esse if aqui, esse primeiro if, o achou veio com -1, então vai dizer que o aluno não foi encontrado, certo? E vou perguntar se quer continuar alterando outros alunos. E fico nessa repetição enquanto quiser alterar novos alunos, certo? E assim a gente vê a alteração. Por fim, o módulo da listagem, que eu vou percorrer toda a minha lista, posição a posição, apresentando os dados de cada um dos meus alunos. Então, inteiro, tem a variável i do tipo int, que é a variável para o for. Imprimo o cabeçalho, digo que aqui é uma listagem geral
dou printf para escrever o cabeçalho da tabela, que tem matrícula, aluno e a média. Passo o traço e venho com o for repetindo da primeira posição, que é 0, até a quantidade de alunos que eu tenho cadastrados. Visito cada uma das posições da minha lista e apresento os campos matrícula, nome e média. E fecho aqui e fico esperando o usuário digitar qualquer tecla para sair. E deixo o Get, certo? Com isso, a gente mostra aqui o programa principal, que é o módulo, o programa que vai fazer a chamada de todos os módulos. Então, eu tenho aqui o programa principal, main, a quantidade de alunos que começa com 0, a inicialização do meu vetor com nenhum elemento, e fico repetindo aqui a chamada das operações. Monto o menu de opções, imprimo o cabeçalho, monto o menu de opções, dizendo que eu tenho as opções 1, inserir, 2, remover, 3, consultar, 4, alterar, 5, listagem, 0, sair do programa. Peço aqui para informar a opção desejada e leio o que é que o usuário quer. Dependendo do que o usuário queira, eu chamo o módulo referente, inserir, remover, consulta mate, alterar ou listagem, certo? Qualquer um outro valor que a pessoa digite vai dar a opção inválida. E com isso a gente fecha esse programa, que é a implementação de uma lista estática desordenada. Eu vou agora executar, só para que vocês vejam a execução das operações. Então, na execução, a gente tem aqui, ó, a montagem do menu principal, dizendo quais são as operações. Eu vou pedir para fazer a inserção. Vou inserir matrícula 3, Sandra, média 9. Pergunta se quer inserir outro. Matrícula 2, Patrícia, média 10. Vou inserir outro. 7, João, média 4. Inserir outro, não. Vamos ver a listagem, como fica todos os elementos sendo apresentados. Então, eu tenho aqui a tabela com todos os alunos que são cadastrados. Eles estão desordenados, as matrículas não tem ordem nem de matrícula, nem por nome de aluno, nem por média. Foi a ordem que foi chegando no vetor, eles foram armazenados. Vamos ver uma consulta. 3, consultar aluno. Vou consultar o aluno 3. Ele apresenta, Sandra. Não quero vou consultar um que não existe. 1. Então, número de matrícula não encontrado. Consultar outro não. Vamos para remoção 2. Então, matrícula do aluno. Vou só voltar aqui, vou botar um que não existe. 8. Remover outro não. Vou só mostrar aqui a listagem, 5. Então, a gente tem o aluno 3, o 2 e o 7, certo? 3, 2, 7. Vamos remover o aluno 3. 2. Vamos remover o aluno 3. Quero remover. Então, saio da operação. Agora, eu vou para a listagem. Quando eu for para a listagem, então, veja ó, que João, que era o último, que era o 7, pulou, foi deslocado para a posição do elemento 3, do aluno 3, que foi removido, certo? Por fim, vamos ver a alteração. Vamos pedir para alterar aqui o aluno 2. Então, pergunta se quer alterar o nome do aluno. Eu vou dizer que não. Que é a média, eu quero alterar a média para 7.
certo? Já mostra como vai ficar depois da alteração. 2, Patrícia, 7. Foi alterado com sucesso. Digo que não quero alterar novos. E vou fazer uma listagem para a gente ver como estão todos. Então, tenho aqui João e Patrícia. Patrícia agora com a média 7, certo? E com isso, apresentei todas as operações implementadas na nossa lista estática desordenada e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço.